A Flórida passou por uma enorme transformação nos últimos anos e ela se destacou principalmente na pandemia, né? A Flórida ela virou um refúgio de liberdade com imigração imensa e muito intensa, principalmente ali dos estados como Nova York, Califórnia. Então os preços subiram de forma astronômica nos últimos 10 anos e a Flórida se transformou como se fosse um termômetro para o mercado imobiliário, porque ela tem os preços mais persistentes dos Estados Unidos. A Flórida foi o estado que mais cresceu, principalmente pós-pandemia, só que agora a coisa começou a mudar de forma muito significativa. E é sobre isso que eu vou falar hoje, na análise de das pessoas que eu mais respeito no mercado, que é o Nick Gurley, e ele fica praticamente vigiando os preços online, vendo as mudanças, vendo o que está acontecendo ali realmente em campo mesmo, e é sobre isso que eu vou falar hoje de um dos últimos relatórios que ele fez. Meu nome é Renan Adorno e meu objetivo é disseminar educação sobre macroeconomia, visto principalmente sobre a perspectiva americana e como que isso influencia o resto do mundo. Você pode me encontrar tanto no YouTube como também no Spotify, basta me procurar pelo nome Renan Adorno. Então vamos lá, o Nick ele fez uma análise ali principalmente no mercado da Flórida ultimamente. Isso me chamou bastante atenção justamente pelo motivo que eu falei antes. A Flórida é realmente um mercado muito aquecido, você tem várias regiões que o preço continua a subir, que tem uma demanda gigantesca, mas acabou criando aquela impressão de que vai subir para sempre, né? Então sempre vai estar aquecido e não tem como voltar atrás. E ele quer mostrar que as coisas mudaram bastante. Então, principalmente no que a gente chama de investor purchases, que é o quê? Que são as compras feitas por investidores que têm uma segunda e terceira casas, terceira residências, que é voltado somente para o investimento. Então, isso sempre exclui a residência primária. E regiões como Jacksonville, Tampa e Orlando, né, tiveram quedas significativas de novas compras de segundas e terceiras casas. Então tem algo que esses investidores estão vendo que já está começando a sinalizar, né, está dando um sinal amarelo em relação ao apetite para continuar a atividade. Mas isso é a parte da demanda. Agora, na parte da oferta, você vê cidades ali como Cape Coral, elas estão tendo um movimento muito forte desses investidores abandonando o mercado em alta velocidade. Então você vê um estoque de casas que está começando a subir fortemente. Ele até mostrou um exemplo, né, em Cape Coral, que ele considerou como ground zero, né, onde realmente iniciou, principalmente na última crise, e ele está vendo a mesma coisa acontecendo nesse exato momento. Então, ele mostrou um exemplo de uma casa mediana que vem sendo vendida, que está tentando ser vendida a $470 mil. Só que 2 semanas depois, em outubro, ela teve o seu preço reduzido para 415 mil. E aí, 2 semanas depois, o que era 415 acabou indo para 400. Ou seja, a gente teve uma queda aí de quase 20% do valor do imóvel em menos de 35 dias. Isso chama muita atenção. Você vê esses movimentos no Zillow, né, que é um dos sites mais pesquisados quando você quer ver o comportamento, né, das pessoas. Aí você vê a listagem, você vê o histórico, você vê a mudança de preço, mas você vê também a parte do interesse das pessoas, que elas vão colocar ali, elas vão dar um like, né, ou eles vão salvar, né, na verdade, aquela propriedade, e aí você consegue ver um pouco do termômetro da demanda, do interesse que as pessoas têm, mas também o comportamento na oferta. Então, isso é ao mesmo tempo que você teve essa queda, por exemplo, nessa casa, você tem a tentativa de fazer o aluguel dessa casa. Então, o valor do aluguel dessa residência era $2.700. E também, 2 semanas depois, esse aluguel caiu de $2.700 para $2.400. Então, esse tipo de movimento, você está vendo, obviamente, não é somente uma casa, mas você tem várias casas tendo exatamente o mesmo tipo de comportamento, demonstrando aí o desespero desse investidor, porque ele está com uma batata quente na mão. E isso não acontece somente em Cape Coral, isso acontece
acontece em outras cidades, como Sarasota, por exemplo, na costa oeste da Flórida, que vem mostrando aí uma queda de quase 10% em média em relação ao valor dos aluguéis desde o pico da pandemia. Então, quando você vê um índice como esse acontecendo, de queda até de aluguéis, ele mostra aí que o alerta vermelho tá aceso em relação ao investidor de que tem algo errado com o mercado. Então, isso é uma das principais forças deflacionárias que a gente vem sempre discutindo nesse podcast, que começa a chegar no mercado real. A gente fala sempre ali da curva, da curva de bonds e tudo isso, de taxas de juros, mas como que isso de fato afeta as pessoas, né? Então você tem problemas nas casas novas e você tem problemas também nas casas já existentes. Então a gente começa a ver um desequilíbrio cada vez maior nesse mercado. E quando você tenta avaliar o motivo que está por trás dessa quantidade, desse corte de preços e também do aumento de estoque que começa a surgir, né, do aumento de listagens que começa a surgir, é que a maioria dos proprietários não estão mais conseguindo ter renda suficiente para se manterem donos das propriedades. Então você tem uma série de problemas que acontecem na Flórida. O seguro, por exemplo, subiu muito, né? O seguro sobre as casas, que é obrigatório, subiu muito. Não somente isso, os impostos subiram muito. Então você tem ali um valor referência do estado, né? Que você tem uma pontuação para você definir o valor do que seria o IPTU, né? Digamos assim. E esses cálculos, muitas cidades e muitos condados fizeram a revisão disso e acabaram subindo bastante os aluguéis. Os impostos anuais. Você tem uma outra taxa que a gente chama de HOA, que é o Homeowners Association, né, a associação dos proprietários, que cobra ali uma taxa, né, anual. Muitas vezes, né, é um custo também para quem quer fazer o aluguel, que você tem que pagar uma taxa para o HOA, e isso subiu astronomicamente. Muitas vezes, até eu já passei por isso, né? Você faz uma cotação para ver o aluguel de um determinado local e geralmente, antigamente, numa taxa de $100, $200, e hoje é praticamente o valor de um aluguel inteiro. Então, quando você vai fazer uma entrada, muitos, principalmente na região de Miami, você vê que eles cobram ali, às vezes, o primeiro aluguel, o último aluguel e mais o HOA. Então, você tem 3 vezes. Tem outros que pedem 3 aluguéis mais o HOA, sendo que o HOA é o valor do próprio aluguel. Então faz com que seja até proibitivo. Então tudo isso é um repasse que acabava acontecendo, né, do proprietário para o locatário ou para aquele que vai entrar na residência. Então acabou fazendo com que fosse proibitivo, as pessoas não estavam dando mais conta, mas agora essa batata quente ficou para o proprietário, que não consegue ver uma outra forma de conseguir monetizar, né, sobre a propriedade que ele tem. Então acaba criando vários problemas. Então isso faz com que os proprietários de segundas e terceiras casas, que não seja obviamente aquela que eles moram, né, a residência primária, eles estão forçados a venderem o que eles não queriam, e isso acaba fazendo com que o estoque aumente cada vez mais. Então você tem alguns condados como Osceola, né, que é perto da região de Orlando, do Orange County, eles já avisaram que os impostos vão praticamente dobrar para as casas que não têm aquela isenção de residência primária. Então, fica praticamente, vai inviabilizando cada vez mais a atividade de investimento em real estate. E então o que acaba acontecendo, né? Um percentual muito grande de moradores aposentados na Flórida, eles se mantêm na Flórida, eles têm a sua renda na Flórida baseado nesses outros imóveis que também estão no mesmo estado. E aí você acaba vendo uma ameaça nessa renda, e aí você cria essa onda inesperada de novos imóveis no mercado. E uma das coisas interessantes também que ele fala é que um dos indicadores que ele usa para poder saber se o mercado está superaquecido é um índice que compara o valor do imóvel dividido pela renda média. Um índice bastante simples, né, para você poder ver o quanto que isso está, o quão realista isso é, baseado na renda das pessoas que moram nessa região, para ver se elas dão conta de pagar isso ou não. E esse índice na Flórida hoje
está na máxima histórica. Então ele sugere que isso esteja criando um topo e que tenha muita queda ainda pela frente a ser vista no estado da Flórida. Então assim, a Flórida ela se tornou muito atrativa na pandemia também por conta do trabalho remoto. Então você tem uma boa qualidade de vida e se você pode trabalhar de qualquer lugar, eu vou ficar ali perto da praia, por exemplo. Só que as pessoas de muitas empresas acabaram recebendo cartas das suas empresas pedindo para que elas voltassem ao trabalho, né, presencial nos seus escritórios. E isso acabou também criando uma nova oferta indesejada. Então, assim, praticamente 10% das novas ofertas de casas no mercado da Flórida são de trabalhadores que estão sendo chamados de volta. E quando você começa a ver, né, e tirar ali as camadas do que realmente fazia essa demanda, você tira os investidores de segundas e terceiras casas e esses trabalhadores remotos, acaba sobrando principalmente aqueles residentes de longa data da Flórida, que sempre moraram no estado da Flórida e agora sobrou para eles dar o suporte para esse mercado. Só que o problema é que eles não têm renda suficiente para poder fazer isso. Então, às vezes, você mora na Flórida há 20, 30 anos e a sua renda não chega nem perto do valor que é pedido pelas casas. Então, você tem um choque completo entre a expectativa do proprietário que quer vender por aqueles preços, porque imóvel sempre sobe, ele acredita sempre nessa máxima, e as pessoas que hoje querem se mudar, querem adquirir sua casa própria, não conseguem sair do lugar porque fica praticamente inviável. Então você tem uma paralisação, um congelamento completo do mercado de real estate. Na Flórida, ele deu até mais um outro exemplo de uma casa que tinha sido comprada por $270 mil por um investidor e que logo em seguida já foi anunciada por 450 mil. Só que o problema é que praticamente ninguém se interessa ou tem qualquer condição de comprar. Foi uma listagem que não teve nem 8 pessoas salvando aquilo no Zillow ou muito menos fazendo algum tipo de proposta. Então chega um momento que a realidade vai bater na porta literalmente, né, desse proprietário que vai ser obrigado a começar a rasgar os preços se ele quiser ter alguma chance de ter um negócio fechado em breve. E os realtors, né, que são os agentes imobiliários, eles estão justamente que nem um siri na lata, né, tomando porrada de todos os lados e acaba vendo aí um dos momentos mais difíceis para se fechar negócios, quando você tem que juntar ali as duas pontas que têm expectativas completamente não atingíveis, né, e surreais. Então, assim, e mesmo quando você avalia, eu falei ali de cidades que ficam mais ao centro, né, cidades como o norte, como Jacksonville, que estão tendo que estão sendo muito afetadas da mesma forma, Sarasota na costa oeste, mas em Miami, né, que é a cidade mais aquecida dos Estados Unidos nos últimos anos, também começa a ver partes da cidade baixarem preços, principalmente quando você tem um percentual muito alto dos imóveis que são comprados por investidores, como o Wynwood, por exemplo, né? Então você começa a ver quedas muito grandes. E o problema é que esse tipo de mercado, você não tem ali a demanda real de pessoas físicas que querem morar, simplesmente baseado naquela badalação de Miami, né? Miami é um ponto do mundo agora, todo mundo está indo para Miami, vamos morar em Miami, e aí você acaba tendo investidores que compram essa narrativa de que Miami não vai parar de subir, e você acaba criando uma sequência de vendas de investidores para outros investidores que, por sua vez, vendem para outros investidores. A pergunta é, chega algum momento que esse último investidor é o cara que vai comprar o topo. Então você acaba criando uma mini pirâmide financeira dos imóveis em Miami, focado nessa narrativa, porque Miami é Miami, então Miami não vai parar de subir, e muitas vezes você vê que em crises passadas a coisa não foi muito diferente e você teve quedas significativas também nos imóveis em Miami. Só que é claro que na maioria da cidade isso não aconteceu, mas os primeiros indícios estão começando a acontecer agora.
E outra coisa que você precisa avaliar no mercado, né, que ele também chama a atenção, é do índice de desemprego, né, e a renda das pessoas que moram nessa região. Então, principalmente quando você compara com a última crise de 2008, você também está passando por uma taxa de desemprego que ainda é muito baixa, beirando ali os 3% ou menos, só que na última crise ela chegou a disparar a 11%. E se você pegar a renda média da pessoa que mora no condado de Miami, que é o Miami-Dade, né? A renda é basicamente 70 mil por ano, não é uma renda alta de forma alguma. Então você acaba tendo uma pressão artificial, principalmente quando você trouxe dinheiro, trouxe capital de outros estados vindo da pandemia, de cheques que foram emitidos pelas pessoas, e isso acabou beneficiando muito o mercado de real estate na Flórida pós-pandemia, só que isso agora já desaqueceu, já passou, não estamos mais nessa situação pandêmica. Então é agora que as forças reais de mercado começam a aparecer e você vê um descompasso completo. Então é muito interessante você ver esse mercado imobiliário porque são indicadores antecedentes, são leading indicators que vão servindo como um excelente termômetro, porque quando a gente fala da macroeconomia, da taxa de juros, é interessante ver como que isso de fato está começando a afetar o mercado real, né? E infelizmente não está fácil de ser realtor na Flórida ultimamente, e justamente por conta desse descompasso. Então vai ser interessante ver a cena dos próximos capítulos na economia real para ver como que isso está afetando o americano médio, quais são as expectativas e ver aí se a gente realmente está numa recessão que agora mostra uma das primeiras forças deflacionárias, como a gente vem sempre falando nesse podcast.